Você sabia que quando você aquece um líquido, aquilo que você enxerga que dilatou não é necessariamente o quanto o líquido dilatou? Inclusive, pode acontecer de você aquecê-lo e ter a impressão de que o líquido se contraiu. Nós vamos entender isso na aula de hoje. Olá, meu nome é Igor Ken e você está no Física 220 volts. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante e muito interessante, a dilatação aparente dos líquidos. Mas antes de começar, já deixa o seu like e se você não é inscrito, começa a seguir agora o Física 220 volts para você não perder nenhuma dica que eu trago para você. Então vamos para a aula. Suponha que nós estamos no laboratório e nós dispomos de um recipiente cujo volume inicial seja 1000 centímetros cúbicos e eu vou encher até a boca com determinado líquido. Perceba que aqui eu coloquei uma calha para escoar neste copinho de fora a quantidade de líquido sobressalente. Quando você aquecer o sistema, você vai perceber que uma certa quantidade transborda. Vamos supor que nós fizemos os cálculos, as medidas, e nós constatamos que 42 centímetros cúbicos do líquido se extravasou, transbordou para fora. Quando você olha para esta quantidade de líquido que extravasou, você tem a impressão de que esta é a quantidade que o líquido dilatou. Porém, não é a quantidade dilatada pelo líquido, porque você tem que se lembrar de que o próprio recipiente também sofre dilatação. Então, imagine que nós vamos ao laboratório e nós vamos efetuar alguns cálculos. Digamos que nós calculamos qual é o novo volume atingido pelo recipiente e nós descobrimos 1008 centímetros cúbicos. Vamos agora olhar para este esqueminha e vamos investigar melhor as dilatações. E quando você fizer esta investigação, você tem que ter em mente 3 personagens. O primeiro personagem que você tem que ter em mente é o próprio recipiente. Vamos calcular a dilatação sofrida pelo recipiente. Esta dilatação será designada por nós como ΔV REC. Olhando na nossa figura, você vai perceber que o volume final do recipiente era 1008 e o inicial 1000. Portanto, a sua variação de volume vai ser 1008 menos 1000, o que dá para nós uma dilatação de 8 centímetros cúbicos. Ou seja, o recipiente sofreu uma dilatação de 8 centímetros cúbicos. Agora, vamos olhar para o segundo personagem. E o nosso segundo personagem é o líquido. Quanto que o nosso líquido dilatou? Eu vou chamar esta dilatação de ΔV liq. E para você calcular, você precisa primeiro saber qual é o volume final atingido pelo líquido. Perceba que no final, o nosso líquido tem 1008 mais 48. Tem que somar esses dois, pois você tem 1008 centímetros cúbicos dentro do recipiente e ainda 42 fora do recipiente. Então, se você fizer a soma 1008 mais 42, você vai obter o valor de 1050. Portanto, o volume final do líquido é 1050 menos o volume inicial, que é igual a 1000. Note o detalhe. Observe que tanto o líquido quanto o recipiente partiram do mesmo volume inicial, 1000 centímetros cúbicos. E se você fizer agora essa continha, você vai obter que a dilatação sofrida pelo líquido foi de 50 centímetros cúbicos. Porém, lembre-se de que, quando nós começamos essa aula, nós olhamos para este 42 e tivemos a impressão de que foi isso que o líquido dilatou. Como é somente uma impressão, é somente algo aparente que não representa a realidade, nós vamos denominar este volume transbordado de dilatação aparente. E esta dilatação aparente será designada por ΔV AP.
E na nossa figura corresponde a 42 centímetros cúbicos. Bastante atenção! Toda vez que você tiver um sistema em que o líquido preenche completamente o recipiente e uma parcela transborda, esta parcela transbordada, extravasada, derramada, vai se chamar de dilatação aparente. Então, este aparente é exatamente o quanto transbordou. É o quanto transbordou na nossa figura. Agora, vamos olhar para esses valores numéricos e vamos tentar investigar um pouquinho melhor o que eles estão representando para nós. Se você olhar para os valores 8, 50 e 42, você vai perceber que existe uma relação matemática entre eles. Eu vou escrever a relação. Nós podemos dizer que 42 centímetros cúbicos é igual a 50 centímetros cúbicos menos 8 centímetros cúbicos. Agora, olha que interessante. Esse 42 é justamente o quanto transbordou a nossa dilatação aparente. Então, no lugar deste 42, você pode escrever ΔV aparente. Isso é igual a este 50 pelos nossos cálculos é o quanto o líquido dilatou. Nós estamos representando por ΔV do líquido, menos estes 8 centímetros cúbicos, nos nossos cálculos, é o quanto o recipiente dilatou. Nós estamos representando por ΔV REC, ou seja, aquilo que nós chamamos de dilatação aparente é o quanto de fato o líquido dilatou, menos aquilo que o recipiente dilatou. Só que nós sabemos que a dilatação dos líquidos e dos sólidos são diretamente proporcionais aos volumes iniciais e também às variações de temperatura. Portanto, nós podemos dizer que este ΔV aparente é igual a, no lugar do ΔV do líquido, nós podemos escrever gama do líquido vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura ΔT. E no lugar do ΔV do recipiente, fica gama do recipiente vezes V0 vezes ΔT. Caso você não se lembre dessas duas formulazinhas, eu vou deixar aqui em cima o card para você resgatar em outro vídeo que eu já fiz sobre a dilatação tanto dos sólidos quanto dos líquidos. Agora, olha que curioso. O V0 se repete em ambas as parcelas, pois nós colocamos o líquido preenchendo o recipiente até a boca. Além disso, perceba que o valor do ΔT é o mesmo para ambas as parcelas, porque o conjunto é aquecido todo junto. Perceba que o recipiente e o líquido são aquecidos juntos. Agora, como este V0 ΔT, este V0 ΔT se repete em ambas as parcelas, nós podemos colocar em evidência. Como é que coloca em evidência? Você vai fazer assim, ΔV aparente é igual. Se você colocar o termo V0 ΔT em evidência, entre parênteses vai ficar o gama do líquido menos o gama do recipiente. E aqui, tudo isso multiplica V0 vezes ΔT. E observe o termo que apareceu. Apareceu o gama do líquido menos o gama do recipiente. E este termo, gama do líquido menos o gama do recipiente, será designado por nós como gama aparente. É como se, aparentemente, o líquido tivesse outro coeficiente de dilatação. É como se, aparentemente, o nosso líquido, saindo deste volume inicial e dilatando somente o que está no copinho, ele teria que ter um outro coeficiente que não é o real tabelado como gama do líquido. Se você agora fizer essa substituição, você vai ganhar a seguinte expressão. O nosso ΔV aparente é igual a um gama aparente vezes V0 vezes ΔT. E além desta última expressão, vale a pena lembrar que o gama aparente é a diferença do gama real do nosso líquido
menos o gama do nosso recipiente. E além disso, outra formulazinha que nós vimos no início dessa aula é esta que relaciona as variações de volume. O nosso ΔV aparente é igual ao ΔV do líquido menos o ΔV sofrido pelo nosso recipiente. Então, com isso, nós obtemos um conjunto de 3 formulazinhas que são bastante importantes na hora de calcular a chamada dilatação aparente. E o que eu vou fazer agora é utilizar essas formulazinhas para calcular o gama do líquido, o gama do recipiente e o gama aparente. Eu vou apagar essa parte e eu já volto com as nossas contas. Muito bem, vamos agora fazer as nossas contas. Primeiramente, eu vou calcular qual é o gama do nosso líquido. Bom, para se calcular o gama do líquido, você pode simplesmente dizer que a variação de volume sofrido pelo líquido é o valor do seu coeficiente de dilatação vezes o seu volume inicial vezes a variação de temperatura ΔT. ΔV do líquido é igual a 50 centímetros cúbicos. Do lado direito da nossa equação vai aparecer o gama do líquido, que nós não sabemos quanto que vale. O seu volume inicial é 1000 centímetros cúbicos, então aqui 1000 centímetros cúbicos. E a variação de temperatura que nós provocamos é de 20 graus Celsius. Aqui você pode cortar a unidade centímetro cúbico com centímetro cúbico. E aí, quando você passar este termo dividindo, perceba que o grau Celsius vai passar dividindo. E quando fica alguma coisa dividida por graus Celsius, é a mesma coisa que você multiplicar por graus Celsius a menos 1. Se você fizer 50 dividido por 2, eu vou deixar aquele zero de canto, 50 dividido por 2 dá 25. Então nós vamos encontrar que o gama do nosso líquido vai ser igual a 25. E agora, olha como que fica a potência de 10. Aqui eu tenho 3 zeros e aqui eu tenho mais um zero. 3 zeros mais um zero vai dar 4 zeros. Então aqui você coloca menos 4 e olha a unidade de medida, graus Celsius a menos 1. Este é o gama do líquido. Analogamente, nós podemos calcular o gama do nosso recipiente fazendo ΔV do recipiente é o gama do recipiente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura ΔT. Se você substituir, você terá 8 centímetros cúbicos, é o quanto o recipiente dilatou. Isso é igual ao gama do recipiente vezes o volume inicial, que era 1000 centímetros cúbicos, e a variação de temperatura, 20 graus Celsius. Mais uma vez, nós podemos cortar a unidade centímetro cúbico com a unidade centímetro cúbico. Deixa esse zero de lado para fazer a conta. 8 dividido por 2 é 4. Então, você vai obter que o valor do nosso gama do recipiente vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Veja mais uma vez, juntei 3 zeros com um zero, dá 4 zeros, então aqui fica 10 a menos 4. E por fim, utilizando-se a formulazinha que nós deduzimos agora há pouco, o valor do gama aparente é o gama do líquido menos o gama do recipiente. Isso vai ser igual a 25 vezes 10 elevado a menos 4 menos 4 vezes 10 elevado a menos 4. E quando nós fazemos a continha, nós encontramos que este gama aparente é igual a 21 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Poderia descobrir isso utilizando aquela outra formulazinha que nós deduzimos também na aula de hoje. Bacana? Bom, por esse vídeo era isso e eu vejo você no próximo.